Estamos falando de Malthus, que teve muita importância para a evolução e para a biologia. Indiretamente, mas teve. Se fala muito de que erro Malthus teria cometido, uma vez que aquele momento de violenta crise que ele tinha previsto, no qual faltaria comida para as pessoas e que, consequentemente, toda a estrutura social inglesa da época estaria ameaçada, esse momento não ocorreu. Então se fala muito de um erro que Malthus teria cometido. Na verdade, Malthus não cometeu nenhum erro. Ele estava, na época, com duas possibilidades. Ou ele se baseava nos dados reais, já disponíveis, que mostravam que a agricultura aumentava sua produtividade num determinado ritmo, e uma outra postura, que seria a postura idealista de acreditar, de ter fé que a ciência melhoraria a produtividade rural. Entre uma posição idealista de uma expectativa, uma crença em algo que não existia, que era o possível aumento da produtividade produzido pela ciência, e os fatos já disponíveis, que mostravam um determinado ritmo de crescimento, ele optou por ser mais realista e contar com aquilo que ele já tinha, que era aquele aumento da produtividade que já estava ocorrendo na Inglaterra da época. Então, entre uma posição de expectativa, de crença, de fé no aumento da produtividade que não estava embasado em nada, e a crença nos dados reais, ele optou por ser realista e prever aquela data que acabou por não ocorrer. Esse momento de crise, na verdade, não ocorreu, não pelo aumento populacional ter se detido, porque não se deteve, a população continua a crescer até aquele momento em que a grande crise ocorreria, mas o que ocorreu foi um aumento da produtividade da agricultura, graças a novas técnicas de produção agrícola, dentre as quais, sem nenhuma dúvida, o principal fator foi o melhoramento dos cultivares. Ou seja, as plantas foram selecionadas de maneira que elas passaram a ter uma maior produtividade, e isso garantiu que a fome prevista por Malthus, corretamente, não ocorresse. Essa previsão de Malthus teve, então, uma influência indireta, porque o livro Ensaio sobre o Princípio da População, editado em 1803, foi lido por Wallace e por Darwin e serviu para que eles tivessem a ideia da seleção natural. O Malthus falou do crescimento populacional humano explosivo e chamou atenção para o fato dos seres humanos estarem se reproduzindo num ritmo, na visão dele, grande, e que as pessoas que nascessem num momento de falta de alimentos teriam que competir entre si para obter esse alimento. Então, a ideia da competição foi a ideia que chamou a atenção de Darwin e Wallace e que levou ambos a terem a ideia da seleção natural. A ideia da competição, presente no livro de Malthus, fez com que Darwin e Wallace focassem na competição. E essa ideia da competição levou ambos a terem a ideia da seleção natural. Tanto Darwin quanto Wallace tinham bastante experiência de campo, bastante experiência com ambientes naturais, populações naturais. Na verdade, Wallace tinha uma experiência muito superior a Darwin. Pelos locais onde ele morou muitos anos em vários ambientes diferentes do mundo e tinha uma experiência de campo, vamos chamar assim, muito grande, superior a Darwin até a Wallace. Mas ambos tinham bastante experiência
em ambientes naturais. Ambos sabiam que as populações naturais não estão em explosão demográfica. Pelo contrário, as populações, na sua grande maioria, estão numa situação de constância populacional. Algumas populações estão em crescimento, outras estão em decrescimento, mas a maior parte das populações está estabilizada nos seus tamanhos. Hoje a gente sabe, se as populações estão estabilizadas em seu tamanho, isso significa que para aquelas que têm reprodução sexuada cruzada, isso significa que o número médio de filhotes por fêmea é igual a 2. Se a população está estável em tamanho e ela tem reprodução do tipo sexuada cruzada, o número médio de filhotes por fêmea é 2. Sabemos hoje, mas Darwin e Wallace tinham ideia disso. Se o número médio de filhotes para a população ficar estável é 2 por fêmea, eles sabiam, por outro lado, que o número de filhotes produzidos por fêmea em todas as espécies é muito superior, em algumas muitíssimo superior a 2. Mesmo em nós humanos, que temos uma taxa de reprodução muito baixa, nós temos um número de filhotes médio por fêmea, por mulher, é superior a 2. Consequentemente, se o número de reposição, vamos chamar assim, é 2, e as espécies apresentam um número superior a 2, isso significa que são produzidos mais filhotes durante a vida de uma fêmea do que o necessário, que seriam apenas 2. Então, são produzidos mais filhotes do que os 2 necessários para a população se manter estável. Isso significa que esses filhotes produzidos em excesso competirão pelos recursos, já que todos os filhotes usam os mesmos recursos, sendo da mesma espécie. Então, os filhotes competiriam entre si pelos poucos recursos existentes. E a conclusão a que chegaram tanto Wallace quanto Darwin foi que, na competição que os filhotes estariam tendo entre eles pelos recursos, sobreviveriam os filhotes que tivessem um melhor arsenal de recursos, vamos dizer assim, melhores características biológicas para sobreviver. Dessa maneira, na competição, sobreviveriam os animais mais capacitados a sobreviver, com mais recursos biológicos para a sobrevivência. Dessa maneira, alguns sobrevivendo e outros não, estaria ocorrendo, então, a seleção natural. A seleção natural, então, a ideia da seleção natural foi despertada, tanto em Wallace quanto Darwin, graças à ideia da competição que o livro do Malthus tanto ressaltou. Malthus tinha uma preocupação muito diferente, não biológica, era exclusivamente humana, exclusivamente social, mas indiretamente acabou chamando atenção para Darwin e Wallace para a ideia da competição. E a ideia da competição fez, tanto em Wallace quanto Darwin, a ideia de que, competindo, nem todos sobreviveriam. Quais sobreviveriam? Aqueles melhor dotados de condições para sobreviver. E isso faria com que as sucessivas gerações fossem se diferenciando pelo fato dos melhores indivíduos estarem sobrevivendo em detrimento dos piores.